Boa noite, amigos. Nós estamos em Santa Catarina, Florianópolis, ao vivo pela internet, no Instituto de Cultura Espírita ICEF. Hoje nós temos novamente nosso convidado, o colega médico, cirurgião plástico e estudioso da doutrina, autor de livros, Dr. Júlio Gülsner. E antes de nós iniciarmos nossos estudos, vamos sintonizar mentes, corações, pensamentos e criarmos ideoclasticamente um círculo de luz unindo nossos coronários no alto da nossa cabeça, mentalizarmos esse círculo de luz que une o coronário de todos nós, que possamos abrir a nossa intuição para os amigos que nos acompanham, que nos intuem, e que possamos também unir pelo nosso peito um halo cor-de-rosa, suave, afetuoso, o coração de todos nós. E desta forma, integrados, unidos em pensamento, emoções, sentimentos, nós cumprimentamos a todos os presentes e os amigos da espiritualidade e abrimos a nossa reunião de estudos. Lembramos que o questionamento é livre, é importante que se faça o questionamento, se tragam as questões, né? E eu vou passar então a palavra para o Dr. Júlio. E quando alguém quiser fazer alguma pergunta, levantaria o dedo e você conclui o seu pensamento? Sim. Sim? Eu peço que façam as perguntas para ficar mais dinâmico, principalmente quem está assistindo lá pela telinha, né? Ok. Sim, amigo, fica à vontade. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. E uma apresentação rápida é que todas as vezes nas palestras, nas conversas, independente do lugar, eu preciso sempre deixar claro algumas coisas. Primeiro, a orientação que eu recebi desse espírito chamado Séforos, que foi o mentor dos trabalhos para que houvesse a realização, ou seja, que fosse escrito esse livro, ele tem algumas características de objetividade, ou seja, de ser claro nas informações e que essas informações sejam informações que possam ser usadas na nossa vida hoje. Tanto que ele orienta também acontecimentos que acontecem no nosso dia a dia, mas com uma visão, com um ponto de vista espiritual. Ou seja, nós temos um ponto de vista, em grande maioria, apenas físico. E dentro desse ponto de vista apenas físico, é que nós criamos fantasias e nós criamos as aflições da nossa vida. Por quê? Porque a partir do momento que a gente consegue transpor a nossa visão física em compreensão, eu não digo necessariamente, mas eu não sou clarividente, eu não sou clareaudiente, então eu vou ser prejudicado dessa forma. Não é nesse sentido. É o ponto de vista que algumas pessoas têm por uma evolução moral e outras se utilizam de ferramentas, se utilizam de muletas do conhecimento para a sua evolução moral. Então, não é necessário que se tenha conhecimento primeiro para que se tenha uma evolução moral grande. Tanto é que a gente tem na história vários personagens que trouxeram mensagens maravilhosas e que não tinham conhecimentos sobre os corpos ou sobre características do espírito. Características que eu digo assim, mais aprofundadas do espírito. Então, bastava para eles uma coisa chamada fé.
E isso fez com que gerasse um desenvolvimento moral. Mas isso é assim. O que é a fé? Isso é uma coisa que já se entra numa polêmica muito grande e que nós já discutimos aqui, se eu não me engano, em uma outra oportunidade. Mas o que é a fé? Se a gente perguntar para cada um vai definir a sua fé. Mas, do ponto de vista desse mentor dos trabalhos, ele começa não como geralmente a gente está acostumado a pensar. Eu creio em Deus, ponto. Mas, por que eu creio em Deus? Então, esse é um ponto que é importante, e eu posso dizer, por mim, por quê? Porque antes de escrever esses livros, antes de ter esse acesso a essas informações, o meu ponto de vista era diferente. A minha visão era, eu acredito em Deus. Como se perguntassem, você acredita? Sim, eu acredito. Mas por que você acredita? E como você acredita? Então, isso foi somado. E esse conhecimento que fez com que eu percebesse que a minha fé realmente era muito pequena. E que ela só se restringia realmente a dizer, eu acredito em Deus. Então, esse ponto de vista do que é a fé é que mudou. Eu queria, de certa forma, de uma forma conversando realmente com vocês e aberto para perguntas, como o Dr. Ricardo falou, passar essa informação de como foi que isso aconteceu. Então, nós somos acostumados a nos questionar no nosso dia a dia por alguns cenários que se formam na nossa vida, por doenças, situações. A gente se pergunta, por que isso acontece comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Se eu sou uma pessoa tão boa, se eu não mereço que aconteça tal situação. E ainda num agravante, às vezes a gente se questiona, Deus, por que você fez isso comigo? Ou por que o Senhor fez isso comigo? É um ponto de vista que abala a concepção, um conceito de fé. Quer falar alguma coisa? É o seguinte, agora nesse circuito de palestras no exterior que nós fizemos, essa questão surgia muito, que nós fizemos vários dias de perguntas livres também, algumas vezes. E essa questão do Deus surgia de vez em quando, né? Então, a gente costumava colocar o seguinte, né? Que o Deus inventado pelos homens não existe. Esse é um Deus inventado pelas religiões. Existe o Deus cósmico, o Deus amor universal, o Deus inteligência onipresente no universo, que é a lei que rege todas as leis. É uma lei imutável, um amor, uma inteligência imutável. Ele nem existe, ele é um verbo diferente, né? Porque existir decorre de alguma coisa. Então ele é. Então a concepção que os homens fizeram de Deus foi a concepção que as religiões criaram. E nós sabemos que Deus não é isso que os homens inventaram. Deus é o que ele é na essência, porque o Deus que os homens inventaram é um Deus emocional, isso que você dizia, né? É um Deus emocional, um Deus que fica contente, fica triste, é agradado, é desagradado, é um Deus que é móvel de posicionamento psíquico. Isso é impossível, esse Deus não existe, né? O Deus existe como onipresente, onisciente e imutável, como essa força que banha o universo. E realmente essa crença, a questão de fé, a gente aprende na doutrina espírita que fé é algo que é sempre embasado em raciocínio, em lógica. Nós não aceitamos, não admitimos a fé dita, entre aspas, cega, mas uma fé raciocinada. A gente tem, sim,
mas é decorrente de uma lógica, de um raciocínio, de um bom senso. Então se tem uma fé raciocinada. Tá? Então, uma coisa que é importante, é sempre importante que nós sigamos a lógica. Ou seja, nós já nesse patamar evolutivo que nós estamos, nós já temos condições de questionar absurdos. Isso é uma coisa importante. Mas assim, se nós formos refletir a respeito de como funciona essa engrenagem que é perfeita. Vejam bem, eu falei, esta engrenagem que é perfeita. Se a engrenagem é perfeita, consequentemente, quem a criou precisa ser perfeito. E o inverso também é verdadeiro, porque todo ser perfeito, obrigatoriamente toda a sua criação precisa ser perfeita. Ou seja, então quando nós nos questionamos a respeito das aflições da nossa vida, ela faz parte de uma condição perfeita. Mas aí que nós entramos no porquê que ela acontece. Então, a gente tem muitos questionamentos e muitas situações a gente se sente injustiçado pelas coisas que acontecem, seja pela doença, pela situação, ou mesmo nós temos conceitos que ferem essa lógica. Por exemplo, também nós discutimos uma vez e depois me questionaram a respeito, está escrito no segundo livro, o bem e o mal. Se nós acreditamos que esse Deus, ele é perfeito, então como que um Deus perfeito criaria o que nós chamamos de mal? Ou permitiria que existisse, né? Ou seja, ou permitiria que existisse. Então, assim, uma das coisas que foi o que eu aprendi e que foi passado nesse segundo livro é justamente esse conceito de bem e mal. Por que ele se encaixa dentro do nosso ponto de vista e por que nós precisamos entender para que possamos levar uma vida sem questionamentos que às vezes são ilógicos. Só para rapidamente para fechar esse raciocínio, dentro da nossa evolução, se nós assistirmos num programa National Geographic ou os nossos aqui de sexta-feira à noite, Globo Repórter, alguma coisa assim que passa a vida animal, a vida instintiva. Então o que acontece? Quando a gente vê que tem aquela gazela com aquele olhar bem doce em algum lugar e de repente chega um leão, um leopardo ou alguma coisa assim e corre atrás dela e avançando devora ela praticamente viva. Aí vem a pergunta: ele é um monstro? Ele é um ser do mal? Ele é um ser maligno? Aí, essa é uma questão. A gente vai responder, a grande maioria vai responder, não. Ele é um animal instintivo que está caçando a sua presa. Ou seja, nós não estamos associando aquele ato, aquela cena, com ele ser maligno. Quando nós, espiritualmente, o espírito, ele sai da fase animal da sua existência e entra na fase humana da sua existência, ele é um espírito que, em uma balança, ele é muito mais instintivo do que racional. Ou seja, o peso está muito mais na base do instinto. Ou seja, ele vai reagir a situações usando sua resposta animal. Todos nós passamos por essa fase. Então, para as primeiras encarnações, nós
reagimos dessa forma. Ou seja, a brutalidade a que nós chamamos de mal, de maligno, não é senão parte da evolução pela qual todos nós passamos. E a partir do momento que saímos e entramos em corpos, que fomos evoluindo dentro da fase humana, a nossa balança, onde o instinto era maior, a animalidade era mais pesada do que a razão, começou a se equilibrar. E hoje nós estamos nesse equilíbrio, tendendo para a razão maior do que o instinto. Então, quando nós olharmos para cenas brutais cometidas por espíritos dentro de corpos físicos humanos, lembremos que nós também passamos por essa fase, uma fase brutal. E ele não é maligno, ele não é nada que faça uma referência a isso, a bem e mal, mas ele é um ser em evolução como todos nós somos e que está passando por essa fase. Mas existem alguns espíritos que se prendem em rebeldia dentro dessas fases e ficam mais encarnações contemplando a sua própria animalidade. Mas isso também não os faz malignos, faz espíritos que ainda estão em fases atrasadas da evolução. Uma pergunta na internet, parece, né? Do Carlos de São Lourenço. Ele diz: bem-vindos novamente, Dr. Ricardo e Dr. Júnior. O terceiro livro de Século já foi lançado. Poderia dizer se ele aborda sobre os universos paralelos? Sim. Lançado ainda, vai ser lançado provavelmente em final de julho ou agosto, começo de agosto, e o tema é universos paralelos. Ele aborda diretamente, com detalhes, os universos paralelos, a evolução em outros planos, entre outras coisas que vão responder assim, realmente muitas questões atuais nossas. Ok. Alguma outra questão na internet? No momento ainda não. Certo. Essa questão do animal, do bem e do mal, né? Nós poderíamos dizer, não sei se li em algum local ou não, mas poderíamos dizer que o animal, ele pensa fragmentariamente. E o homem, ele pensa continuamente. Pelo menos em teoria. O animal pensa fragmentariamente e o homem pensa continuamente. Assim como o homem, o ser humano, né? Ele ama fragmentariamente, ele não ama continuamente. E os seres angelicais já amam continuamente. São os estágios da evolução, né? A questão do bem e do mal que você colocou, né? O que Céfiro se passa, né? Existe uma analogia também interessante de que se diz que o mal é a ausência do bem, né? É como se fosse o frio é a ausência do calor, porque quando há vibração, quando há energia, quando há pulsação, quando há produção, quando há vivacidade, a atuação positiva, aumenta a vibração. Um espírito de alta vibração é aquele que vibra, as moléculas que compõem seu corpo astral, se ele ainda tem, ou uma estrutura mais sutil, vibram e vibram com velocidade. Então produz luz, produz energia, produz calor. E quanto menos vibração tem, menos calor, menos luminosidade tem. Então o bem caracteriza-se por ter uma vibração acelerada. Um indivíduo que ama, que produz, que intelectualmente ou amorosamente, ele tem mais vibração. E o que não tem ausência, tem menos vibração. Assim como o frio, na realidade, o que é? É a redução da atividade energética de um corpo. Se aumenta a atividade,
ou tem vida, ou tem produção, tem energia. Então, a ausência disso é o frio. Da mesma forma como pode-se dizer que o mal seria a ausência do bem. Concorda? Sim. É? Na verdade, sim, o que eu compreendi dessa forma é que nós passamos por fases evolutivas desde quando fomos criados, ou seja, espiritualmente fomos criados, porque quando eu digo fomos criados eu não digo a unidade física, mas a espiritual, e dentro, entrando e saindo de corpos, nós desenvolvemos várias fases. A instintiva, com os automatismos que são necessários para manter a vida. Depois, isso nos trouxe uma capacitação para controlarmos um corpo físico humano. Por isso nós não nos preocupamos com os automatismos. Por exemplo, eu preciso andar, eu preciso respirar, eu preciso suar agora, suar menos ou não. São automatismos que eles já vieram sendo desenvolvidos para que agora, nós vestindo um corpo humano, nós tenhamos consciência de nós. Então isso separa a fase humana da fase instintiva. Ou seja, o animal, ele não tem consciência de si. Então, a partir do momento que nós temos consciência de nós também temos que arcar com as consequências dos nossos pensamentos. Ou seja, essa seria uma segunda fase. E a partir do momento que nós entramos nessa fase, uma fase racional, só que consequentemente ela julga as situações, porque ela precisa comparação, consequentemente julgamento e aí tomada de decisão. E uma terceira fase é uma fase de intuição, que é a próxima depois que nós deixarmos já esta unidade física, que é a continuação da nossa evolução, porque ela não para já em planos mais sutis. Então, assim, a nossa evolução, ela não vai parar. Nós estamos na ponta vibratória, na parte mais densa. Então, no dia a dia, a gente vai nos tornando mais sutis com as experiências que nós vamos tendo e conquistando mais espaço para a nossa evolução, sempre direcionada a uma vibração única: amor. Não o amor do ponto de vista físico, ou marido e mulher, nada relacionado a isso. É um amor, como o Dr. Ricardo falou no começo, um amor cósmico, que é a mesma vibração pela qual nós fomos criados, imagem e semelhança do Criador. Então a informação de trazer que o bem e o mal, de uma forma assim, se fosse ser bem direto, não existe. Existem diferentes fases evolutivas. Assim como não existe injustiça também, mas existem sagradas oportunidades dentro dessa engrenagem que é perfeita, que nós recebemos para evoluirmos. Eu lembro o pessoal presente também para questionar quando alguma afirmação, alguma colocação ficar assim necessitando de uma explicação complementar. Nós estamos aqui para o diálogo, para expor, mas também para o diálogo, certo? Não é, eu sempre costumo dizer o seguinte: quem quer ser ovelha, procure um pastor de ovelhas. Aqui não existem ovelhas nem pastores de ovelhas. Então a gente estuda junto, analisa junto, questiona junto. Exatamente. E é isso que caracteriza a nova era, o livre pensamento. Ninguém é obrigado a engolir nada como já vinha sendo feito há milhares de anos. Agora o livre pensamento nos dá a oportunidade de questionarmos. Essa semana passada, saindo rapidamente, eu assisti um programa de televisão sobre religião, só que eu não vou poder passar a fonte porque eu não lembro que canal que era e não lembro o nome do programa também. Mas era sobre jovens. Sim.
E eles saíram nas ruas em São Paulo e questionaram N jovens. E nessas perguntas, era uma enquete e perguntaram, primeiro, qual era a sua religião e se seguia ou não. E 42% dos jovens que foram questionados não tinham religião. E a resposta deles foi: eu acredito numa energia que controla tudo. Então vejam só, isto eles já vêm trazendo. Por quê? Porque evolutivamente eles não nasceram agora, eles não têm 18 anos, eles também têm milhares de anos, porque é a unidade espiritual que conta. E agora está florescendo esse livre pensar e uma lógica de dizer: eu não acredito nisso, eu acredito nisso, e que ninguém é obrigado a me dizer o que eu tenho que pensar. E é essa a importância que eu trago para Séforos nesse direcionamento. Por quê? Porque ele traz de uma forma lógica, porque eu me vejo como um questionador. E N vezes eu questionei e requestionei situações para colocar no livro. Por quê? Vejam o meu ponto de vista. Eu estava escrevendo, mas eu também queria ter certeza do que eu estava escrevendo. Por quê? Porque eu ia estar aqui na frente falando para vocês. E não ia adiantar eu falar alguma coisa para vocês que não tivesse me convencido. Eu não ia ter argumentos para responder o que vocês fossem me perguntar. Então, e essas situações de que da posição de injustiça, o bem e o mal, julgamento, são fantasias. Vamos pensar de uma forma lógica, da forma que também eu aprendi a pensar. Imaginem que para cada coisa que a gente faz, para cada situação que nós criamos, que lesa a lei cósmica, porque ela é uma linha de equilíbrio. Se nós sairmos desse equilíbrio por algum pensamento ou ato, que só é um agravante porque a origem é o pensamento, eu já dei esse exemplo, é como se nós pegássemos uma pedra energética e colocássemos dentro de uma mochila nas nossas costas. Ou seja, quando nós desencarnamos, o que acontece? Nós apenas perdemos o corpo físico, nada mais, nada mais. Nós continuamos pensando exatamente como pensávamos antes. Só que o que muda? A hora que a gente vê que o corpo físico ficou, a gente vê que existe algo além e que nós deixamos de fazer algumas coisas que poderíamos ter feito. Então, a vida física, ela é um pontinho numa linha eterna que é espiritual. Então, nós somos transitórios? Não, nós estamos transitórios nessa personalidade que nós vestimos. Então, imaginem que nós pegamos essa pedrinha energética e colocamos nas costas, desencarnamos e levamos ela junto para onde formos, porque é a consequência dos nossos atos. Chegamos no plano astral. E aí nós olhamos que algumas pessoas têm mais pedrinhas, outras têm menos pedrinhas. As que têm menos têm alcances maiores. Então, nós entendemos que para a evolução espiritual, para que a gente continue e esteja melhor conosco mesmo. Por quê? Porque esse peso, quanto maior, mais nos prende na Terra. E a Terra, ela imprime no nosso espírito, ou seja, no nosso corpo astral, todas as impressões que são físicas também. A dor, o medo, a angústia, a aflição. Então, quando nós entramos em contato com espíritos, por exemplo, que estão muito presos à Terra, eles têm esses pontos de vista. Estou sofrendo, estou com dor, estou com tosse, são espíritos que estão muito presos ainda. Ou seja, a mochilinha está cheia. A partir do momento que nós passamos para o outro lado, a primeira coisa que a gente quer, nos livrarmos daquelas pedras energéticas que estão presas, que nos fazem presos. E aí, com muito carinho, com muita atenção, guias, mentores espirituais nos recebem com amor, sem julgamento,
sem dizer, olha, viu? Quem mandou você fazer tal coisa? Você fez isso, isso e isso. E agora? Então não existe, isso é um outro julgamento. Se Jesus, quando esteve na Terra, falou que não julgue o seu próximo, é uma coisa muito óbvia que, se nós que estamos na ponta vibratória não devemos julgar acima dessa hierarquia, ou seja, aqueles espíritos que estão mais evoluídos, também sabem que não devem julgar. Então não vamos esperar julgamento em outro plano, mas vamos esperar carinho e atenção. Então esses espíritos nos recebem e nos ajudam a programar novas existências. Porque esses pensamentos densos, essas pedras energéticas que nós construímos, elas têm a frequência da Terra, a mesma compatibilidade da Terra. E quando nós desencarnamos, nós perdemos o corpo físico e a sua cópia, o duplo. Ou seja, nós perdemos consequentemente a ponte de drenagem desta energia que nós criamos e está dentro do nosso campo. Então, aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga, não sei se teve esse intuito, mas é real. É preciso que reencarnemos para que drenemos as energias que nós criamos no passado. O termo drenar é interessante, né? Porque explica bem o conceito de expiação, né? Porque há popularmente a ideia de que expiar é um castigo. O indivíduo está expiando, está sendo castigado, está pagando o mal que fez com um determinado sofrimento, né? Quando na realidade não é isso, é exatamente o que ele falou, é um processo de libertação. Se pegar a origem da palavra expiar, eu inspiro e eu expiro, jogo para fora, me liberto, eu expiro o ar, né? Então expiare do latim quer dizer drenar, jogar para fora, libertar-se. Então quando o indivíduo passa por uma dificuldade aqui significativa, está havendo uma drenagem do corpo espiritual para o corpo biológico. E drenagem, ou seja, está saindo do corpo astral, do perispírito, para o corpo biológico. Nesse processo de saída ou de drenagem, né, é um processo de libertação ou de expiação. É claro que se o indivíduo persiste na mesma postura psíquica, vibrando na mesma vibração, ele vai construir de novo, né? Então ele se liberta, mas repõe tudo aquilo. Mas havendo processo expiatório e uma modificação psíquica, ele deixa de construir aqueles campos energéticos em desarmonia, né? Esse exemplo das pedrinhas que ele falou é interessante, né? E a gente pode traduzir isso sim para um outro referencial. A pergunta já passa para a seguida. O corpo espiritual, ele tanto menos vibração ele tem, as moléculas que o compõem são mais próximas, porque com menos vibração elas se aproximam e tornam mais denso. Tornando mais denso, sofre a atração gravitacional da Terra, porque é peso. O corpo espiritual é matéria, é derivado do fluido cósmico universal, então tem peso mesmo. Gramas, mas tem peso. O oxigênio também pesa pouco e é atraído em torno da Terra. Então, por que esses seres mais densos ficam em torno da crosta? Até mesmo pelo peso específico do corpo astral, porque vibram menos, moléculas são mais próximas, tornam-se mais densos e ficam aderidos próximo à crosta terrena. Tem uma pergunta lá, Júlio, da internet. Da Fernanda aqui da Palhoça. Como fica a situação de um espírito quando insiste no mal por várias encarnações, como se não conseguisse evoluir? A evolução é para todos independente. Todos partimos de uma unidade espiritual atômica, ou seja, do átomo ao anjo, estaremos evoluindo sempre. Alguns mais rápido, outros mais lentos, mas a evolução é para todos sempre. Agora é minha mesmo. Uma pessoa que percebeu os males que fez em uma época da vida, ela consegue drenar isso pelo amor, pela caridade, pela mudança, pela postura mental diferente?
Ou ela vai ter que passar por algum sofrimento? Na verdade, é assim, ó, o nosso ponto de vista físico, ele é direcionado para o ato, que é um erro também. Ou seja, roubou, vai ser roubado. Matou, vai ser morto. Ou seja, esse é um ponto de vista puramente físico de atos. E às vezes chega muito próximo disso. Mas não é a lei. A lei é energética. Ou seja, cria-se uma energia X. E é necessário drenar essa energia X. Então, como vai ser drenado, existe uma grande variedade de formas. Só que ao mesmo tempo, produz-se uma energia de consumo, uma energia Y, que é a energia que consome essa energia X, que foi a energia densa. Então, a partir do momento que a pessoa criou, ela passa a drenar. Mas também a partir do momento que ela criou essa energia, ela também tem a oportunidade de consumi-la. Ou seja, é por isso que se insiste na reforma íntima, na oração, na sua ligação com situações e pensamentos edificantes, porque isso já vai estar consumindo essa energia. Mas o que mais consome, é lógico, o oferecer-se ao próximo, é o amor ao próximo. Complementando e confirmando como sempre, né? A gente sabe que não é necessário, não é obrigatório abrir a porta da dor. Se tem duas outras portas mais úteis, que é a porta do labor e do amor. É a sua pergunta, né? Um indivíduo que trabalha em benefício de seu próprio desenvolvimento e do próximo, e que ama a si próprio e ao próximo, ele está abrindo outras portas que levam ao caminho da recuperação. Então, o processo de abrir a porta da dor, de um sofrimento, não é o mais interessante até para a espiritualidade superior. É muito mais útil, como ele disse, matou vai ser matado, matado não presta, né? Cortou vai ser cortado. Isso não é essa a mensagem que a gente aprende dos espíritos superiores, realmente não é essa. Se alguém cortou o braço de alguém, vamos dar um exemplo bem primário, assim, né? É muito mais útil que ele se modifique, se trabalhe, que seja preparado, que venha um ótimo cirurgião de braço, ou venha um médico psicógrafo, né, que trabalha pelo próximo. Ele está ressarcindo aquele débito seu com a sua consciência e com o cosmos, né? Em resumo, né? Mas é exatamente o que ele falou, né? Então, o microfone sim para ele. Seguindo um pouco, seguindo a linha de pensamento, né? Então eu venho na palestra, eu descubro que eu coloquei várias pedrinhas na minha mochila. Então, bom, agora eu tenho que fazer o bem para tirar essas pedrinhas. Será que eu agindo dessa forma não estaria sendo egoísta? Vou fazer o bem para o outro, na verdade o bem eu estou fazendo para mim mesmo. Então, é um ato válido? Todo bem é um ato válido. Mesmo porque assim, todas as situações da nossa vida são criadas a partir de exercícios que se tornaram hábitos, que se tornaram ideias inatas. Ou seja, por que nós nascemos com certos condicionamentos? Porque nós exercitamos várias vezes aquela função. E isso pode ser uma energia densa ou uma energia sutil. Por exemplo, nós exercitamos, vou dar um exemplo, o cigarro. A pessoa fuma uma vez, fuma duas vezes, ela entra num ciclo vicioso, fuma várias vezes. Tudo que se torna um hábito emprega-se no espírito. Ou seja, quem é que está viciado? Não é o corpo físico, é o espírito. O espírito viciou-se. Então, quando ele renasce, ele imprime, como sendo o espírito, o molde do próximo corpo físico, ele imprime no corpo físico a nível cromossômico, por isso que a ciência consegue determinar os cromossomos
das pessoas que são pré-determinadas a fumar, a serem alcoólatras ou alguma coisa nesse sentido, é por quê? Porque o Espírito trouxe esta... Diria predispostas, né? Isso, é uma predisposição ao não vai... Né? Exatamente, não é só tem o cromossomo, vai fumar, tem o cromossomo, vai beber. Não é nesse sentido. Tem predisposição porque nós temos o livre-arbítrio. Então, nesse sentido, é só um exemplo para deixar claro como que a impressão é forte a nível físico. Ou seja, a ciência já determinou que algumas pessoas nascem e outras não com cromossomos diferentes com predisposição a tal coisa. Mas não explicou por quê, porque tem uma visão ainda bem restrita física. Mas, ao mesmo tempo, o amor. A pessoa pode fazer a primeira vez, perdoar, para se sentir bem consigo mesma. É a evolução do ego dentro da animalidade. Mas ela fez uma vez, ela fez duas, ela fez três, inconscientemente ela está tornando aquilo um hábito. Por quê? Porque nós temos uma tendência ao bem, a fazer o bem. Nós não temos uma tendência a fazer o mal. Então, se nós tivermos um único exemplo, a gente vai seguir esse único exemplo. Então, nós somos direcionados ao bem. Então, independente do motivo, mesmo que seja inicialmente de uma forma egocêntrica, para querer, agora eu preciso tirar as minhas pedrinhas, realmente precisa. Agora, se conseguir fazer o bem, está se exercitando. E vai criar, vai estar exercitando, criando ideias inatas, que vai ser cada vez mais forte nas próximas encarnações. Até automatizar. Se todo mundo fizesse o bem ao próximo, seja por que motivo for, mas fizesse, está crescendo, né? Eu conheço um exemplo bem prático. Ali no Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo, não tem a livraria Oswaldo Melo, né? Tem um senhor, seu Martins, que ele fazia um trabalho de visitação a favelas no morro. Então ele tinha cadastrado os lugares de maior miserabilidade. Hoje até não existe por causa das bolsas e tal, né? Então, mas naquela época, uns 30 anos atrás, mais ou menos, 30, 40 anos atrás, existia uma miséria ali muito grande. Então ele subiu com uma equipe e um dia ele me convidou. Eu disse, tá bom, então fui acompanhar. E fui acompanhar, eu fiz um trabalho interessante e tal. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: quando nós estávamos descendo no morro, eu não sou muito ligado a esse gênero de trabalho, não. Eu estou citando porque para chegar um pouco. Quando estava descendo o morro, eu encontrei um conhecido que estava fazendo um trabalho semelhante. Eu disse, você está fazendo assim? Você pertence a alguma organização? Não, ele disse, eu sou candidato a vereador. Ele disse, então tá. Aí eu mexi com ele, quer dizer que você está ajudando o pessoal, os pobres e tal, porque os votos, é claro, porque ele tem que conseguir voto. Aí me estranha aquilo, né, tal. Passou um tempo, passaram-se alguns meses, houve eleição e ele perdeu a eleição, não foi eleito. E passou algum tempo, convidaram o meu pai a ir a visitar o morro também. Ele assim, será que eu vou? Eu disse, não, pai, eu vou junto com o senhor, vou lá porque eu já conheço, vou lá, seu Martins, a gente muito boa, vou lá junto, tá? E na hora que nós estávamos subindo, não descendo o morro, encontrei aquele moço que era candidato a vereador e fazia aquilo para a campanha política. Encontrei ele, assim, a eleição acabou, o que você está fazendo aqui? Ele assim, sabe o que eu gostei? Assim, olha, fiz amizade com esse pessoal e comecei a tomar café com eles. No começo eu trazia o café, etc. Tal. Olha, criei tanto laço aqui, ajudei tanta gente. Ele assim, que isso virou uma cachaçinha para mim. Agora de vez em quando vem aqui e estou gostando, entende? Fiz time de futebol de criança, fiz isso, fiz aquilo e tal. E continuou. Quer dizer, ele fez com uma intenção, como você diz, não tem mérito. O mérito dele era ser eleito para vereador. Talvez fosse bom, não sei. Não foi eleito, mas ele gostou do negócio. Criou laços, se preocupou, crianças que não tinham escola, outros que passavam fome, e acabou se envolvendo com aquilo e continuou fazendo. Não sei se ainda faz hoje em dia, mas ele, muito tempo depois da eleição, ele estava fazendo lá. Quer dizer, criou aquilo que você disse, né? Criou o hábito. Né? Então... Exatamente. Uma pergunta sobre a morte, que continua sendo uma pedra no meu sapato.
E eu já ouvi várias situações e eu confesso que eu não consigo aceitar a morte. Principalmente uma pessoa muito amiga, que de repente morre, e a gente diz assim, como é que ela morreu? Por que morreu? Então eu só poderia explicar em outras palavras o que é a morte para ver se eu consigo tirar essa pedra do papo. Vamos lá. Então eu vou fazer assim, eu vou dar um ponto de vista também que eu recebi com esse trabalho, porque de certa forma é bem bonito. Então vamos dizer assim, quando nós pensamos na morte, biologicamente nós pensamos no fim. Por quê? Porque nós fomos condicionados desde o nosso nascimento físico a pensarmos como seres físicos transitórios. Então a gente olhava para o pai, ó, meu pai, não o espírito. Meu pai, o corpo físico, minha mãe, o corpo físico. Nós nos olhávamos no espelho e aprendemos a nos reconhecer como aquela personalidade física que está refletindo no espelho. Então, nós, de uma forma instintiva, ou seja, bem animal, bem biológica, nós temos um medo do fim, de tudo. A gente tem problema com o pôr do sol, porque inconscientemente tem um medo, fica angustiado, fica triste quando o sol está se pondo. Por quê? Porque é um reflexo de perda. E qualquer tipo de perda, para nós, nos gera aflição. Então, esse é um ponto de vista que é físico. Mas, do ponto de vista espiritual, nós morremos todas as noites. Deixamos o nosso corpo físico e voltamos no outro dia de manhã. Para quem tem oportunidade de desdobramento físico, já olhou para o corpo físico e se reconheceu como espírito. Então, bom, se eu estou aqui pensando, meu corpo está ali, consequentemente, ou eu morri, ou estou desdobrado, mas eu não sou o corpo físico. E algumas vezes a unidade biológica está se mexendo, ou seja, está tendo reflexos musculares e está se mexendo. Mas nós estamos vendo o corpo físico lá e assumindo a posição que eu não sou o corpo físico. Isso também reflete no fato de que, quando nós encarnamos ou reencarnamos, é alegria aqui e tristeza de onde nós saímos. Quando nós desencarnamos, é tristeza aqui e alegria para onde estamos voltando. Então é um ciclo que é necessário, na verdade, mas o nosso ponto de vista físico é desnecessário. Por quê? Porque cada vez que nós pensarmos que somos transitórios, nós vamos pensar que morremos. Mas se partirmos do princípio que nós já vivemos muitas vidas e ainda vamos viver muitas vidas, que nós fazemos parte de uma engrenagem perfeita, entrando e saindo de corpos, e que tudo aquilo que nós achamos que perdemos, nós não perdemos porque não pode ter sido feito, ter tido alguma associação, alguma ligação eterna. Por exemplo, se nós questionarmos aqui, quem foram os nossos pais na vida passada? Ou quem foram os nossos filhos na vida passada? Nós não lembramos. Então a questão, será que nós não amamos eles para não lembrar? Amamos sim, como amamos os de hoje. Só que a evolução é de cada unidade de consciência. Cada unidade de consciência evolui de forma individual, entrando e saindo de corpos. E é necessário que nós compreendamos que essa engrenagem é perfeita. E esse é o ponto principal que nós começamos a falar, que é a fé realmente. E ela inclui não só esse entrar e sair de corpos, mas ela inclui todas as situações que nos geram aflições também. Então a pedra no sapato é por quê?
Porque a gente vê amigos que ficam doentes, com doenças graves, por exemplo, e que vão desencarnar em um breve tempo. Ou que a gente sabe que nascemos fisicamente e que nós desencarnaremos todos. E nós não utilizamos esse ponto de vista. Então, qual seria o exercício para retirar a pedra do sapato, que não é só sua, mas que é da grande maioria dos encarnados? É pensar como um espírito. E é esta a intenção: pensar como um espírito, se ver como um espírito. Porque cada vez que nós pensamos eu vou morrer, automaticamente nós precisamos consertar essa afirmação, para que ela não se torne um hábito depois. Ou seja, nós somos espíritos eternos, nós trocaremos de corpos. Para ter uma ideia, nos mundos mais evoluídos, onde se tem consciência de que se é um espírito, programa-se as novas existências. Então, nós utilizamos um corpo físico, por exemplo, agora, e a hora que esse corpo físico não oferece mais as ferramentas que eu preciso para evoluir, eu entro em contato com o meu mentor espiritual, o meu mentor de evolução, e nós programaremos a nova existência. Veja bem, não é um suicídio. Eu não estou querendo morrer para dar um fim aos meus problemas. Pelo contrário, eu estou investindo na minha evolução. Então o que acontece? Programa-se uma nova existência, o mentor leva até a família que vai receber o espírito novamente, ou seja, em uma nova programação. Ele vai lá, conhece os próximos pais, faz as suas projeções, conta as suas deficiências. Eu preciso melhorar nisso, isso. Eu tenho certas habilidades e tenho certas deficiências, e eu preciso que me ajudem nessa continuação de evolução. Então vejam que não existe o medo da morte com esse ponto de vista. A fé, existe a certeza de uma engrenagem perfeita. Então consegue-se conhecer os próximos pais, e quando se perde alguém da família, faz-se uma festa, porque sabe que está tirando as pedrinhas da mochila. Por exemplo, quando nós reencarnamos de novo, existem duas formas de drenar essas energias. Uma, através da doença física. Ou seja, drena-se para o corpo físico, que vai receber toda aquela carga densa dos pensamentos ou atos passados, e o corpo físico fica ali no desencarne. Então veja aqui, a morte física, seja violenta ou por uma doença, ela é uma oportunidade sagrada de drenagem da energia que nós criamos. Não existiu castigo, existiu oportunidade, perdão. É a oportunidade que nós temos de nos livrarmos daquelas pedras energéticas e deixá-las no corpo físico. E essa é a importância, uma delas, do corpo físico. Na realidade, uma das grandes mensagens do doutrina espírita é essa, que a morte não existe, né? A morte não existe mesmo. Eu não conheço ninguém que morreu. Na realidade, não existe morte. Existe sempre a continuidade. Existe vida depois da vida. E matematicamente se comprova isso, que não há fim. Qual é o maior número que termina? Existe? Não existe o maior número. Sempre há um número maior. Matematicamente não há fim. Então isso é uma ilusão. A gente acha que começa aqui e termina ali. Isso não existe, nem para frente nem para trás, né? A evolução é infinita, é eterna. Sempre há algo mais para aprender, para amar, para conhecer. Agora, o que a gente tem, às vezes, mesmo o espírita, não é a morte, é
o trânsito, né? A passagem, né? O momento, a circunstância de como é que é a passagem, né? É isso que... Mas é transição, e transição sempre incomoda um pouquinho. Nascer, parto dói, adolescência dói, né? Climatério dói, desencarne dói, mas depois passa, né? É curto, sim. Microfone. Falando nesse assunto, como que a gente pode lidar, então, no caso, com a saudade? Mesmo para quem vai e para quem fica. Porque para quem vai também é muito doloroso essa questão de ficar longe dos entes queridos e tal, até realmente se acostumar e ver por outro ângulo, né? Só tem um remédio. Que eu vou dividir em um remédio em duas palavras diferentes: fé e compreensão. Por quê? Porque quem tem a compreensão de como funciona a engrenagem, absolutamente vai ter a fé. E quem tem a fé, sabe que a engrenagem é perfeita. Então, o ponto é justamente esse. Todas as nossas aflições, angústias, os medos, a sensação de perda é gerada pela nossa visão estritamente física. A partir do momento que nós passarmos a ter uma visão espiritual, nos vendo como espíritos que realmente somos, que eu sempre insisto que, apesar de vocês estarem vendo a minha boca mexendo e eu falando com vocês, a fonte do meu pensamento, ela não está no meu cérebro físico, ela está numa unidade mental. E a mesma coisa com vocês. Vocês estão ouvindo por um conduto auditivo físico, vocês estão criando uma mensagem elétrica dentro do corpo físico, mas estão codificando ela numa forma vibratória e levando até a unidade mental para reconhecer essa informação. Se vocês falarem, vocês estão criando o pensamento numa unidade mental que vai passar vibratoriamente até ter uma resposta neuroendócrina no corpo físico para a manifestação. Então a manifestação é do corpo físico. A origem do pensamento é outra. Por isso que a gente vai desencarnar uma primeira vez, perder o corpo físico e a cópia dele, continuamos pensando da mesma forma. Nós vamos estar num plano astral, vamos perder o corpo astral como sendo uma segunda morte e vamos continuar pensando exatamente como estamos pensando. A pergunta dela foi interessante e, como sempre, eu concordo com a resposta: fé e compreensão, né? Agora, isso é uma questão de maturidade psíquica nossa, de maturidade espiritual. Não há uma receita específica, né, para lidar com saudade. Faça tal coisa e você deixará de ter saudades. Evidentemente que isso não existe, né? Não existe mesmo. Então, para adquirir essa fé e essa compreensão, que são as duas palavras-chave da questão, necessita uma maturidade. Todos nós somos imaturos, tanto é que se não fôssemos não estaria no planeta Terra. Com exceção de alguns missionários aí planetários que são maduros, nós somos espíritos imaturos. Nós somos crianças espiritualmente. Podemos ter desenvolvido alguma área do conhecimento, ou do amor, ou de um sentimento, mas de um modo geral o nosso planeta é um planeta de imaturos. Então esse processo de maturidade espiritual é lento. A gente não vai conseguir assim adquirir fé e compreensão que são necessárias para lidar com isso numa fórmula. Porque a pergunta ela é altamente cabível, importante, porque é algo que nos toca. Caramba, desencarnou meu filho, minha mãe, meu pai, meu companheira, etc. Eu sinto dor. Como é que eu vou lidar com isso? É uma pergunta extremamente cabível. Compreendendo, tendo fé, mas para isso a gente vai precisar um trabalho que é longo e que em alguns de nós leva 10 anos, ou em outros 50, outros levam 500. Certeza. Vidas e vidas. Sim. Né? Passa para cá. Do ponto de vista pessoal, tá? A gente que trabalha, eu trabalho há pouco tempo numa casa espírita e
e me deu tranquilidade diante de momentos assim, de perder parente e não saber como lidar antes de entrar na casa espírita e o depois. A perda, a saudade existe, mas te dá a tranquilidade de consolar aqueles que não conseguem perceber que continua depois. Então, você tem o equilíbrio de falar, por exemplo, para a tua família, olha, fiquem bem, porque vocês ficando bem, a pessoa que foi sente saudade. Mas se ela conseguir se reequilibrar do lado de lá, ela tem a oportunidade de vir visitar todos. Então, eu tive isso recentemente na minha família, e a pessoa que desencarnou, ela voltou muito rapidamente a vir frequentar momentos da família, avisa que vem. Então, é só física a distância. Quanto mais equilibrado nós ficamos, a gente chora de saudade também. Mas eu aprendi um exercício de, estou com saudade, envio flores para a pessoa. Então a gente sabe que a pessoa também tem saudade. E as flores chegam lá. Exatamente. Então é um consolo, é uma tranquilidade. Você fica tranquila diante da saudade que existe, mas você não sofre com aquilo. Você não vai dormir chorando, porque isso é uma dor para quem perde, né? Então, isso é uma opinião muito pessoal, mas que me ajudou muito e tem ajudado aos que estão próximos a mim. Eu sempre faço isso. Então, imagina da seguinte forma: por N vidas, muitas, por milênios, nós viemos cultivando impressões físicas. Então, como eu dei o exemplo, nós estamos agora num equilíbrio instinto-razão. Então, à medida que a razão for pesando mais do que o instinto, nós vamos também adquirindo mais intuição. Então, hoje, a fase física por que nós passamos, ela não permite que nós projetemos a nossa mente fora do corpo físico, salvo em desdobramentos ou flashes de clarividência, alguma coisa assim. Mas ninguém, por exemplo, tem uma dupla vista contínua, não que eu saiba, ou seja, que consegue ver os dois planos e conviver naturalmente com dois planos. Então, por quê? Porque o nosso foco se distorce. Se eu estou com o meu foco em vocês, eu não consigo prestar atenção em entidades que estão aqui. Então, se eu desfoco de vocês, dá para perceber. Então, mas o que isso é importante? Que nós aprendemos a reverter a situação, ou seja, criando hábitos inversos do que nós criamos até agora. Se olhar no espelho e não se ver ou ver-se como uma unidade física, mas como um espírito. E entender que todos fazemos parte de uma engrenagem perfeita e eterna. Então, quando nós, por exemplo, perdemos um parente ou um amigo, alguma coisa assim, já prestem atenção como é que nós descrevemos. Nós perdemos, ou seja, automaticamente a força da expressão já nos causa dor. Por isso que eu citei naquele começo que qualquer tipo de perda nos causa desconforto. Mas nós não perdemos por várias situações. Primeiro, nós não perdemos nada que não é nosso. Ou seja, se não é nosso, nós não perdemos. Cada um é uma unidade de consciência eterna, ou seja, ela continuará evoluindo. Então, cenas muito bonitas, muito interessantes são quando, dentro de um grupo familiar, perde-se um parente e anos depois o parente volta como uma criança, dentro do próprio grupo familiar. Quando acontece isso, que poucos conseguem perceber, por quê? Porque estão presos a um condicionamento físico.
só consegue ver o que toca. Isso precisa ser deixado para trás. E a partir do momento que nós criarmos esse hábito de pensarmos como espíritos, consequentemente nós teremos também os atributos de um espírito. Estaremos cada vez mais sutis e com maiores capacitações anímicas e mediúnicas. Então, isto são situações que nos confortam realmente, mas que hoje a gente não consegue acompanhar diretamente, digamos assim, mas que logo, em algumas vidas, a gente vai conseguir. Ou seja, nós vamos programar o momento que vamos desencarnar, nós vamos programar aqueles que nascerão no nosso grupo familiar, porque hoje tem duas coisas que unem de forma muito forte, que é o amor e o ódio. Então, nós programamos aqueles que, por problemas de ódio ou alguma ligação negativa do passado, estejam na nossa vida, no nosso grupo familiar hoje. Ou seja, se nós pudéssemos optar, diríamos, não, eu não quero fulano no meu grupo familiar. Mas nós não temos essa escolha. Nós precisamos reequilíbrio com o que nós geramos no passado. Então a escolha não nos é dada. Mas a partir do momento que nós estivermos reequilibrados, que nós poderemos optar pela nossa evolução, aí é diferente. Aí sim, nós veremos quem tem mais condições de oferecer conhecimento dentro do patamar que a gente se encontra. Nos ensinar amor, humildade, atenção e todas essas coisas. Então, esse é um ponto de vista espiritual, porque somos espíritos realmente. Tem uma questão aí? Não? Bom, além das interessantes perguntas que surgiram aqui, né? Alguém gostaria de levantar mais algum aspecto ligado a qualquer coisa que foi falado? Perguntar? Não? Você? Pode falar. É sobre uma coisa que eu quero entender. O Espiritismo nos ensina que nós já tem uma programação. Ou seja, ele já escolhe passar por sofrimento. Eu questiono muito isso, assim, por que alguém tem que sofrer tanto? Às vezes passa por uma doença tão atroz, assim, por que ela não escolheu ser um profissional que pudesse ajudar outra pessoa? Se tivesse uma preocupação ao invés de sofrimento, quem se beneficia com isso, com esse sofrimento? Tá, eu vou começar a responder, depois o colega aqui coloca alguma coisa. Lembra que ele falou que há planetas, há mundos que o espírito chega a escolher, etc? Sim, há. Aqui no planeta Terra se ouve falar que no mundo espiritual os espíritos escolhem. Alguns escolhem. A grande maioria são informados que precisarão passar por determinadas situações para burilarem seus problemas, superarem dificuldades, reequilibrarem. A grande maioria é informado. Então eles participam dessa escolha, mas assim, porque é infantilidade da gente imaginar que os espíritos assim atrasados assim, que maravilha, vou reencarnar aquela mãe alcoólatra, que maravilha, o pai vai me bater tudo, vai matar meu irmãozinho, mas que vai ser uma maravilha, vou aprender muito com isso, vou passar bastante fome, vai ser bem interessante, passar bastante fome, com doenças gravíssimas, vem cego, aleijado e tal, mas vai ser muito bom para o meu espírito. Gente, um ou outro sim, né? Mas a grande maioria não é nada disso não, entende? Existem espíritos que escolhem sim passar por problemas, mas que já tem nível de evolução para isso. Por exemplo, já citei casos aqui de um cego, por exemplo, que ele solicitou nascer cego da seguinte maneira: ele era um espírito de alta evolução e ele pretendia fazer trabalhos magníficos perante os cegos ou para os cegos,
E então o mentor espiritual o chamou e disse: olha, você realmente está preparado. Você conhece a parte da fisiologia, da medicina, da parte social, emocional, enfim, toda a questão sobre o cego. Você tem grandes conhecimentos, muito amor no coração, muita sensibilidade. Você está absolutamente preparado para trabalhar com os cegos. Ele disse: ah, então que bom. Então quando é que eu vou reencarnar? Eu disse: bom, temos agora duas opções. Você reencarna e faz esse trabalho. Só que não vai ficar tão perfeito quanto possível, porque você sabe tudo na teoria. Ele assim: como na teoria? Se você foi cego nas últimas encarnações? Eu disse: não, que eu me lembro, não fui. Então, se você quiser, veja bem, se você quiser, poderá optar entre, antes dessa encarnação, ter uma encarnação prévia cego. Você vai ter todo o conhecimento teórico, você tem toda a sensibilidade, todo o amor e tudo mais, e a vivência prática da cegueira numa encarnação, família equilibrada, tal, bom nível social. Você vai desencarnar com 30 e poucos anos, nessa faixa aproximada, e vai trazer essa experiência gravada no seu inconsciente, e na próxima você vai fazer coisas incríveis pelos cegos. Ele, pá! Como ele é um espírito muito adiantado, ele achou fantástico. Se perguntasse para mim, eu disse: olha, eu acho melhor, eu não sei, dar uma pensada assim e tal. Pois é, acho que não estou preparado e tal, né? Porque eu sou um espírito mediano, assim. Mas ele era um espírito de altíssima luminosidade, brilhava intensamente, e ele ficou empolgadíssimo com isso, né? E na próxima encarnação, aí sim, um exemplo de a pessoa que pediu para nascer cego. Agora, imaginar que todas as pessoas que não enxergam pediram para ser cego, isso aí é absolutamente equivocado, certo? Então, existem situações. Mas a gente pode, isso aí dá para estender por vários outros ângulos, né? O colega quer... Mas assim, aí nós voltamos mais uma vez, quando falamos de sofrimento, ao ponto de vista físico. Porque imagina assim, nós temos, cada um tem seus guias, seus mentores, e que estão conosco grande parte do tempo. Então, quando os cenários se formam, seja de sofrimento ou não, vamos lembrar primeiro, por que se formam os cenários? Como eu falei antes, uma das formas de drenagem são as doenças físicas, e as outras, os cenários. E os cenários, cada um tem um campo bioeletromagnético, ou seja, uma psicosfera, e que atrai certas energias. Então, se tem uma energia X para ser drenada, ele vai atrair o cenário que vai ser criado para a drenagem daquela energia. Então vamos ver de dois pontos de vista. O encarnado está andando numa rua, tem alguém ali que está pronto para assaltar alguém. Na rua vai estar passando 200 pessoas ali. Ele vai assaltar alguém. Quem que ele vai assaltar? Aquele que já está energeticamente carregando a sua energia X. Ou seja, não foi uma escolha arbitrária, não houve injustiça, houve oportunidade para aquela pessoa drenar a sua energia. Vejam bem, a partir do momento que ele passa por aquela situação de drenagem, ele está drenando a sua energia. Do ponto de vista físico, ele vai se abalar. Ele pode ter sido agredido, ou levaram o salário do mês todo, alguma situação dessa. Mas ele pode se sentir injustiçado por aquela situação. Mas do ponto de vista espiritual, ou seja, para quem está vendo o campo energético, o que está acontecendo nos bastidores espirituais, vai ver uma energia muito escura dentro do campo sendo consumida. E aquele espírito, por mais que esteja reclamando da situação, quando ele desencarnar, terá uma carguinha a menos para carregar, uma pedra a menos. Então veja bem, o ponto de vista, mais uma vez, se for físico, vai ser de sofrimento, aflição e angústia. Se for espiritual, vai ser de libertação, de amor sempre. Por isso que eu sempre insisto, tudo que nos acontece é o melhor para nós sempre. Porque a engrenagem funciona sempre ajudando-nos a evoluir. O perispírito, o corpo espiritual,
é como se fosse um programador de computador. Ele autoprograma a correção. Daí se dizer, numa linguagem mais simples, que a gente escolhe aquilo que vai passar. Então não é dessa forma assim que você diz, eu quero passar por receber um tiro e ficar... Não, não é assim. Não é assim. Não é assim, entende? É uma forma mais simplória assim, que as pessoas às vezes interpretam, porque naquela época que foi escrito não tinha computador, nem ideia de inconsciente. Freud tinha 4 anos de idade quando Kardec coordenou o Livro dos Espíritos. Não tinha como falar dessa forma. Então o corpo espiritual, pelo espírito, ele é um computador de dados, ou seja, fica na psicosfera, como ele disse, e ao mesmo tempo que ele computa dados, ele autoprograma a correção. Aí que está entre aspas, escolhe. E sempre energético. É aquilo que nós voltando a repetir aquilo que eu falei no começo. Não são, o nosso ponto de vista, ele fixa atos. Por quê? Porque nós somos acostumados a ver e ouvir situações. Mas elas ocorrem sempre em função de energias. Então, não de atos realmente. Então, são consumos energéticos que são sempre, eu insisto sempre, é a forma sagrada que nós temos de a nossa fase eterna, ou seja, a que realmente vai continuar, que ela esteja cada vez mais sutil. E lembrando que tem a opção de corrigir pelo trabalho e pelo amor, né? Algum questionamento via internet, por enquanto? Não? Muito bem. Nosso amigo lá quer perguntar alguma coisa, você? Não? Alguém gostaria de levantar alguma outra questão? Sim, Joana. Se comentassem bem rapidamente a questão das catástrofes que estão acontecendo atualmente. Até que ponto elas ajudam na evolução daqueles que desencarnaram e aqueles que ficaram desencarnados? Estamos mais uma vez então no assunto, quando se fala em catástrofe, se fala em mortes em de grandes proporções, alguma coisa. Então, o que é importante nisso tudo? Que do ponto de vista físico, voltando, é uma grande catástrofe, ou seja, dor e sofrimento para inúmeras pessoas, tanto para os que ficaram, quanto para os que passaram para um outro plano. Mas para aquelas que estão focadas em uma vida física. Porque muitos dos espíritos que quando passa-se por essas catástrofes, eles estão preparados para, ou seja, eles se reconhecem realmente como espíritos e eles não vão ter a mesma prisão dentro da psicosfera da Terra fisicamente. Ou seja, a catástrofe, lembrando que nós temos a nossa psicosfera e a soma da psicosfera de cada um dos habitantes da Terra gera a psicosfera do planeta. E se nós criamos pensamentos densos para serem drenados para o nosso corpo físico, o conjunto gera energias densas para serem drenadas pelo planeta. Ou seja, consequentemente, o planeta Terra ele gera reações às energias que recebe. Então, isso repercute, sim, em catástrofes, mas aí nós vamos ver a parte espiritual. O que acontece? Do mesmo plano espiritual, imaginem que nós estamos vendo a Terra e não mais o ser espiritual como a gente viu antes. No ser espiritual, a hora que ele drenou pela doença física ou por um cenário, quem estava assistindo nos bastidores espirituais viu aquela energia densa sendo consumida. Quem está nos bastidores vendo a energia da Terra sendo drenada, está vendo toda aquela massa escura criada por quem? Pelos nossos pensamentos,
que contaminou a psicosfera do nosso planeta e que drenou para a Terra, ou seja, ela reagiu a essa situação. Lembra aí, inclusive, o seguinte, que a Terra automaticamente passa por amadurecimento, por ajuste de placas tectônicas. Isso aí iria acontecer de qualquer forma. O que ocorre é o seguinte, que reencarna naqueles locais, né? Reencarna naqueles locais. Naquela época, as pessoas que estão sintonizadas, o raciocínio básico é esse, sintonizadas energeticamente com essa situação, certo? Quem não tem nada a ver com aquilo, não reencarna lá, não está lá naquele momento. É que nem o exemplo do ladrão que ele fez, que assaltou aquele que está sintonizado, né? Exatamente, ou seja, tudo, quando se fala em ponto de vista espiritual, se pensa em energia. Ou seja, por que aquelas pessoas estavam lá? Porque energeticamente foram designadas para nascerem lá, porque alguém falou, agora porque você fez isso, vai ter que nascer lá para pagar. Não é assim que funciona. Energeticamente a pessoa é atraída para aquele espaço. É o computador que é espiritual. Então pode nascer aqui no Brasil, viver até os 30 anos, 40 anos, 50 anos, e um dia, resolvi conhecer tal lugar. Vai e acontece. Ou seja, é uma programação energética do que a pessoa criou. Então nós estamos constantemente, imagina como se fôssemos imãs energéticos, e nós estamos constantemente atraindo, e eu não diria repelindo, mas neutros em relação a outras energias. Então, por exemplo, dando o exemplo mais uma vez de um assaltante, dentro de um grupo de 50 pessoas, o assaltante ele vai conseguir visualizar, ou seja, criar um objetivo, um foco para a energia que está atraindo. Os outros, ele não vai ter atração para isso. Não é que ele está quem vai passar por isso, ou quem não vai passar, está repelindo ele. Não está repelindo, só está neutro aquela situação. Então, tudo é energia. Então, somos imãs energéticos atraindo situações para nós o tempo todo. Então, não existe voltando a programações de atos, existem programações energéticas. Tendências, né? Tendências. Então, pode ser assim, tudo bem, eu estou carregando uma certa energia e eu vou ter que drenar essa energia. Agora, como? Uma infinidade de situações que podem fazer com que ocorra. Luciano? Júlio, assistindo a televisão esses dias, nós vimos uma experiência prática, que seria um rapaz que cometeu esses atos, né? Olhando para um menino do lado e dizendo assim, não te preocupa que não tem nada a ver contigo. Exatamente. Aquilo me chamou muita atenção. Exato. E era um menino tanto igual como os outros todos que estavam ali. Porque aquele que estava imediatamente do lado dele, conversando com ele, não foi atingido. Exatamente. Ou não foi reequilibrado as energias, falando um pouco mais. Perfeita observação. Porque não as tinha, né? Então, assim, as situações da vida, eu costumo dizer também que nós passamos 95% do nosso tempo em inconsciência. Ou seja, são tantas atividades que a gente não consegue prestar atenção para as coisas que realmente confirmam como é que funciona a engrenagem. Como o exemplo do que o Luciano falou, perfeito para essa situação. O seguinte, gente, está formidável, mas são 9h33, as crianças já terminaram até a educação espírita, né? Já estão aí para os pais. Sandra, você encerraria a nossa reunião? Fazer uma precezinha? Então, a gente... Bom, tudo para a Sandra, você encerra a reunião. Vamos agradecer mais uma oportunidade de expandir conhecimentos, de expandir o amor e de ver todas as oportunidades que tem
nessa evolução contínua, dessa encarnação, de outra, de outra e de outra. Que consigamos colocar esses ensinamentos em prática, que assim seja. Dessa forma, energizados, alegres, felizes pela oportunidade de estudo, trabalho, de convivência fraterna, nós encerramos a nossa reunião até quarta-feira que vem.